Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma Prosa com Bertaglia. A prosa que está ficando cada vez mais fantástica, trazendo temas que, inclusive, você ou vocês estão recomendando. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema para a Prosa com Bertaglia, denominado A Logística da Fruticultura no Vale do São Francisco. Olha que especial essa prosa. O Brasil é um dos países que produzem mais fruta no mundo, mesmo com cenários adversos onde a seca impera. Um fantástico contraste. O Vale do São Francisco mudou radicalmente e se transformou em importante polo produtor de frutas. As frutas mais produzidas no Vale do São Francisco é a produção de uva e manga, com foco em Petrolina e Juazeiro. Esta realidade tem sido possível devido aos projetos de irrigação e às águas do São Francisco, que transformaram áreas secas em terras férteis que possibilitam plantações com muita riqueza agrícola. E quem ganha é o agricultor de tamanho pequeno. A região gera empregos, tem um clima invejável, trazendo qualidade de vida aos que desfrutam da região. Vale uma prosa, não é verdade? E bem, nós vamos prosear sobre esse assunto e vou refletir sobre esse tema com o meu amigo Augusto Barreira, que é um especialista em logística e fica lá em Petrolina, no Pernambuco. Oi, Augusto, meu amigo, que bacana, que legal a sua presença aqui na Prosa com Bertaglia. Meu amigo, seja bem-vindo. Bacana, Paulo, Bertaglia, o prazer é todo meu, né? O prazer é estar conversando com a sumidade aí da logística do Brasil. Você sempre foi uma referência, né? Desde a minha época da graduação, então, para mim é um maior prazer esse encontro, né, de hoje, e especialmente em falar sobre uma área tão crescente, né? Falar de uma área tão importante para a nossa região aqui do Vale do São Francisco. Que bacana, Augusto, muito legal. Eu tenho muita curiosidade sobre essa área. Eu converso com muitas pessoas aí do Nordeste. O Pernambuco está basicamente no centro das conversas. Mas fala um pouquinho sobre a região do São Francisco aí, para as pessoas entenderem o que compõe a região do São Francisco, os estados aí, as cidades principais. Já falei de Juazeiro, de Petrolina, das frutas, né? Mas eu gostaria que você com o seu conhecimento e como você trabalha aí na região, que você contasse um pouquinho para a gente, Augusto. Maravilha, Bertaglia. Hoje as regiões de Petrolina e Juazeiro é uma região abençoada, né? A gente sempre fala isso, né? Por quê? Porque existe o milagre do São Francisco, né? Do Rio São Francisco, que é o famoso Rio da Integração Nacional, né? Hoje, nós sabemos que é o maior rio brasileiro, né, em território brasileiro, né, do Brasil. Né? Ele é um rio que passa por 5 estados e banha a nossa calha, né, do Vale do São Francisco. É uma área que nós chamamos de submédio, né, do Vale do São Francisco, porque o alto está na nascente, né, o Alto São Francisco, ele está na nascente, geograficamente, né? Ele está na nascente lá na Serra da Canastra, São Roque de Minas, e aí ele vem percorrendo por toda a Bahia e vem parar aqui no Vale do São Francisco. Então, nós chamamos geograficamente aqui pelo submédio Vale do São Francisco, né? Que compõe diversas cidades, né? Circunvizinhas, né? Fronteiriças, né? Que tem como as maiores cidades de destaque, Petrolina e Juazeiro, né? Petrolina pelo lado de Pernambuco, né? E Juazeiro pelo lado da Bahia, que só é separado pela ponte, por uma ponte de 800 metros, que separa a divisa de Pernambuco e Bahia, e do lado de Juazeiro você tem uma região, né, que é composta por Juazeiro, Curaçá, Sobradinho e Casa Nova.
Então, essas são as regiões do conglomerado do Vale do São Francisco, e pelo lado do Pernambuco, nós temos Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó. Né? Essas são as cidades que compõem, né, o Vale do São Francisco. Né? Existem mais cidades, mas essas são as que mais se destacam nesse modelo econômico. Que bacana, você deu aí uma aula de geografia, Augusto, muito legal mesmo, gostei muito, principalmente nós que estamos aqui na região sul, sudeste, nós temos pouco conhecimento dessa realidade, a não ser aquelas pessoas que frequentam aí a região da qual você está comentando. Augusto, eu gostaria que você explorasse um pouco aí essa cultura. Eu mencionei da uva, da manga, né, e você lá pelo LinkedIn, né, a gente acessou no LinkedIn, você falou, poxa, Paulo, deixa eu contar um pouco aqui a história tão bonita do Vale São Francisco. Então, fala aí um pouquinho dessas plantações, né, da produção de vinho, muito legal. Bacana, bacana. Para a gente falar um pouco sobre o que é hoje o Vale do São Francisco, a gente tem que, nós temos que nos remeter à década de 70, né, com os projetos, né, a idealização dos projetos irrigáveis, né, porque tudo se deve praticamente ao rio e aos canais de irrigação que levam essa água aos seus perímetros, né, de terras que invadem aí o Vale do São Francisco. Né? Então, aí a gente tem que se remeter, o que eu sempre digo, a grandes idealizadores, né, e empreendedores. Petrolina é uma cidade que se destaca porque, antigamente, né, na década de 70, teve pessoas que tiveram lideranças, né, que tiveram a visão de entender que Petrolina e Juazeiro poderia ser esse grande potencial que é hoje. Então, como um dos maiores empreendedores do Brasil fala, né, que o empreendedor ele tem que ter três características, né, que é visão, ter a coragem de ir lá e fazer, e a competência, né? Porque sem a competência nenhum dos dois funciona. Né? Então foi nessa década de 70 que o senador Nilo Coelho, né, uma das principais lideranças da região, veio e pensou esse modelo de negócio. Porque você observa, Petrolina era apenas uma passagem, era chamada passagem para Juazeiro. Porque um dos grandes diferenciais de Petrolina e Juazeiro é que ele é o portal de passagem, tanto de passagem do norte para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Então, ele é esse portal. Então, ele é um entroncamento, né? Ele é um entroncamento de passagens, né? de fluxos para essas regiões do país. Então, nessa época, houve esse ideal, olha, a gente vai fazer o quê? A gente tem sol, uma terra que o semiárido nordestino, que é quase um deserto, né? O deserto ele é árido, ou seja, eu tenho quase um deserto, tenho sol, né? Eu tenho o principal e o único bioma do mundo, que é a Caatinga. Então, ele disse, olha, e tem um rio, tem água. Então, vamos formar essa região como uma das maiores produtoras de fruta do país. E, de lá para cá, né, houve essa coragem, né, essa competência e essa visão, e eles desenvolveram políticas de fomento voltadas a esse desenvolvimento da fruticultura irrigada. Então, Petrolina desce muito a essas lideranças, né? Que, de uma certa forma, ou de certeza, trouxe esse desenvolvimento para a região do Vale do São Francisco. E uma das maiores visões foi justamente esse, né? A criação dos perímetros irrigados, né? Porque, ora, eu tenho água, tenho sol e tenho solo. Porém, como é que eu vou levar água adentro, né, as partes mais interiores da minha cidade, dos projetos,
sem esses canais, né? Então, isso favoreceu demais, né? Os perímetros irrigados favoreceram demais para a pujança que hoje é o Vale do São Francisco como o maior polo fruticultor do país. Olha que bacana. O Augusto, uma curiosidade que eu tenho é com relação às pessoas que começaram a trabalhar, ou seja, você falou, a água do São Francisco foi aproveitada nesse processo todo. Às vezes as pessoas aqui estão pensando, poxa vida, mas quando é que vai falar de logística? Nós vamos falar de logística daqui a pouco, né? Mas vamos, por enquanto, fixar a base, que é até interessante entender como aconteceu tudo isso, para depois a gente explorar o lado da logística. Com a passagem da água do São Francisco e a possibilidade de se explorar e enviar a água para sertão adentro, como é que os agricultores vieram? Foram as pessoas aí da própria região que começaram a trabalhar na agricultura, fazer a plantação, ou pessoas de fora foram trazidas, ou um modelo híbrido? Como é que foi isso? Na época foi mais as pessoas que moravam em Petrolina, né, que compraram a ideia, né, e começaram a desenvolver. Isso ganhou destaque e, posteriormente, houve uma migração dessas pessoas, desses empresários, né, uma migração desses empreendedores a comprarem terras e desenvolverem as culturas as cultivares, né, de frutas aqui no Vale do São Francisco. Né? Então, primeiro começou com a própria população, né? A própria sociedade que foram se organizando e as lideranças políticas, né? As lideranças empresariais fomentando esse desenvolvimento. Bacana, muito legal. E, Augusto, porque eu mencionei lá no começo, eu fiz uma pesquisa pela internet, um pouco do que nós conversamos também, sobre as frutas, né? As principais frutas que vocês produzem aí no Vale do São Francisco é a uva e a manga. Tem outras frutas também? Olha, Bertaglia, Petrolina, como eu falei no início, é um polo fruticultor. Para você ter noção, Juazeiro é o segundo maior entreposto de frutas do país. A gente só está abaixo da CEAGESP, né, em São Paulo. Né? Mas Juazeiro ela desponta como um entreposto frutífero. Então, aqui tem várias culturas. Temos banana, acerola, goiaba, manga, uva, né, caju. Então, são diversos cultivares. Porém, o carro-chefe hoje da nossa cultura aqui no Vale do São Francisco é a manga e a uva, né, que são culturas aceitas dentro de um padrão de qualidade para o mercado exterior. Olha que bacana, você citou aí o mercado exterior. Então, boa parte dessas frutas, elas são exportadas. Tem uma parte que vem aqui para São Paulo, principalmente também, né? No CEAGESP a gente consegue enxergar essas frutas aí. Quando você fala qualidade, significa, o padrão de qualidade é aquelas frutas que vêm com o selo, né? E outro aspecto a indústria também se aproximou dessa região para poder utilizar a fruta para fazer algum tipo de produto, né? Ou seja, semi-congelado ou congelado para depois fazer o suco, principalmente no caso da acerola. Como é que é isso, Augusto? Sim, claro. Com o desenvolvimento, né, e o Vale do São Francisco em destaque, né, alguns grupos, né, holdings, grupos conglomerados de empresas vieram a essas regiões e instalaram suas indústrias de transformação, né? Então, assim, além da indústria da embalagem, né, que não deixa de ser as casas de embalagem não deixa de ser um processo industrial, né, para exportação, nós também temos indústrias de sorvete, nós temos indústria de doces,
nós temos indústria de sucos, nós temos indústrias farmacêuticas, né, que extraem a vitamina C da acerola para exportar também, né? Então, assim, com esse destaque do polo fruticultor, né, encontra-se um ambiente favorável, né, para o desenvolvimento industrial, né, para o desenvolvimento do parque industrial da região, né? Então, nós temos indústrias também hoje que desponta também aí no mercado internacional e no mercado nacional, que é as vinícolas, e isso traz uma série de serviços, né, Paulo? Então, é bem interessante. Aliás, depois eu queria que você passasse para mim o nome de alguma empresa vinícola aí, porque eu adoro vinho, e eu não acho vinho de São Francisco aqui na nossa região. Depois eu queria uma dica sua, porque eu acredito que a grande maioria desses produtos é exportado, né, Augusto? Olha, Paulo, me surpreende, né? Porque esses vinhos são vendidos no Brasil, né? No Brasil, nós temos aqui na faixa de 8 vinícolas que trabalham e vinhos premiados, tá, Paulo? Premiados mundialmente, né? Nós temos espumantes aqui da melhor qualidade que deixa muita gente espantada, né? Como é que numa região que só o ano inteiro eu tenho um vinho, né, um espumante dessa qualidade, né? Então, assim, depois eu passo aí para você uns selos aí bacana de vinho para você legal. procurar aí no São Paulo. Eu adoro de consumir vinho, eu gosto muito de vinho, principalmente vinho bom. Augusto, meu amigo, nós estamos aqui na derradeira parte da nossa prosa no primeiro tempo. A prosa foi fantástica, aprendi muito aí com você sobre essa região fantástica aí do Vale São Francisco. Nós vamos fazer o seguinte, Augusto, estamos terminando o primeiro tempo aqui, e nós vamos para o segundo tempo, nós vamos desbravar o segundo tempo, e ali nós vamos falar da fruticultura, explorar um pouco mais, caso você queira contar mais alguma coisa das frutas, e entrar nessa parte da industrialização e também do desafio logístico que você encontra por aí. Pode ser? Vamos nessa? Perfeito. Manda ver aí. Bora. Oi, Augusto, meu amigo, nossa prosa aqui está fantástica, muito legal mesmo, um aprendizado muito interessante, é um tipo de produto muito diferente. E quando a gente fala em alimento, hoje alimento está muito em voga, principalmente porque nós estamos olhando, né, Augusto, o aspecto da saúde, né, produtos saudáveis, e você está falando de fruta. A fruta é um produto extremamente saudável. E vamos explorar, então, um pouquinho mais dessa fruticultura, principalmente pela perspectiva da fruta em si, do produto em si. Alguns precisam de cuidados diferenciados para se obter maior qualidade e maior durabilidade do produto, e aí entra as empresas de transformação e entra a logística, nossa querida logística, né? E aí você, inclusive, pode mencionar o nome de empresa, pode ficar à vontade, Augusto. Vamos nessa? Vamos lá, vamos nessa. Olha, eu queria falar em ordem que o Vale do São Francisco ele tem alguns diferenciais. A gente já entrando dentro desse aspecto empresariais. Quais são esses diferenciais? Petrolina e Juazeiro, essas cidades estão a uma média de 500 quilômetros, né, da capital, certo? Então, isso, logisticamente falando, favorece o escoamento de toda a nossa produção. Como nós sabemos, o transporte ele agrega valor de lugar. Então, isso é um ponto importante a ser detalhado. Outro fator diferencial de Petrolina e Juazeiro é que Petrolina e Juazeiro têm sol o ano inteiro. É mais de 3.000 horas de sol. Então, aí você conta 300 dias de sol, certo? Isso favorece, voltando à sua pergunta, favorece a produtividade dessas culturas,
Então, você observa que, enquanto nós produzimos na faixa de 30 toneladas, né, de manga por hectare, né, isso é uma produtividade inimaginável em outras regiões. E a uva também, ela se destaca também por isso, que você não tem muitos problemas de fungos, de antracnose, então isso favorece uma boa produtividade, né? E você tendo em um espaço menor uma maior produtividade, isso enche os olhos de todo empreendedor. Por quê? Porque você ganha escalabilidade. Então, você ganhando essa escalabilidade, seus custos continuam o mesmo, né? Porque você vai ter ali um custo menor, de uma área menor, mas sua produtividade aumenta. Então, você tem uma escalabilidade, né? Esse é um dos diferenciais também, né? Dessa região, certo? E hoje a manga e a uva se tornou esse carro-chefe justamente porque tem uma entrada no mercado exterior, né? A manga por ser uma fruta exótica, tem essa entrada no exterior com um preço competitivo. Né? Se você tem uma alta escalabilidade, você consegue entrar com um preço competitivo. Então, de fato, esses são diferenciais, né, que Petrolina carrega, né, e o Vale do São Francisco carrega para se despontar como maior exportador de manga e de uva. Né? Cerca de 85%, né, de toda a exportação de manga do Brasil sai daquela região. Né, e cerca de 90% ou mais, 98%, 95%, enfim, os dados eles ficam variando, mas da uva, né, saem também do Vale do São Francisco. Né, então, é uma região que hoje desponta no cenário, né, mundial, né, da fruticultura irrigada. Né. Esses são alguns dos diferenciais competitivos, né, que nós temos na região. Puxa vida, que legal, Augusto, muito bacana. Ou seja, esses diferenciais explicados por você são bastante interessantes para a gente tomar o conhecimento aqui. Augusto, eu queria agora direcionar um pouco a nossa conversa, a nossa prosa aqui, para a logística. Ou seja, quando nós falamos de logística, logicamente tem os desafios, né? O modal de transporte mais utilizado, eu acredito aqui que seja o rodoviário, mas você me fala aí se existem outros modais, ou seja, aproveita também o leito do São Francisco para fazer transporte, né? E eu não sei se o ferroviário tem um aproveitamento do ferroviário, mas eu acredito que seja menos. Mas você me explica aí. Perfeito, Paulo. Em termos logísticos, né, de modais, o maior, para exportação, nós utilizamos o rodoviário, né, que sai da origem até os portos, né, e dos portos nós utilizamos o marítimo, que tem um custo mais atrativo para quem é exportador. Então, nós observamos que o agronegócio ele funciona, a gente tem uma noção que ele funciona antes da porteira, né, com os insumos, dentro da porteira, manejo, e depois da porteira, né, que é justamente o que a gente está tentando trabalhar, que é as transformações. Então, quem é exportador tem sua casa de embalagem, que nós chamamos de pack house. Então, tem suas casas de embalagem, a qual a sua fruta é destinada a essas casas de embalagem. Lá ela é lavada, encerada, embalada, e aí começa a cadeia do frio, né? Que é importante a gente tocar também nesse assunto, que faz parte da logística. Então, aí começa a cadeia do frio, ela entra nas câmaras frias. Das câmaras frias, nós enviamos essa fruta para os portos do Nordeste. Então, nós trabalhamos com os portos do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, Ceará. Nós trabalhamos com o porto também do Mucuripe, né, do Ceará,
Porto de Natal, e Porto Salvador. Então, esses são os portos mais adequados a recepcionar a fruta, porque não adianta você só ter o porto e ter a linha de serviço, você tem que estar adaptado para receber essa fruta com o quê? Com os plugins, a energia que você vai ceder ao container para refrigerar, né? Porque esse container, ele essa tecnologia de container, né? Graças a essa tecnologia, a gente consegue manter as características do produto, até que ele chegue nas gôndolas dos mercados na Europa, Estados Unidos, Rússia, Dubai, e aí por aí vai. Então, a logística funciona praticamente, né, da origem, né, da onde a fruta é embalada, aos portos, por via rodoviário, certo? Por via rodoviário. De lá, via do rodoviário, segue por via marítima, né, demorando aí na faixa de 8 dias na Espanha, 14 dias em Rotterdam, né, e 16 dias em London Gate, né, London Gate e Londres. Né? Então, assim, esse é o transit time do navio, e você tem também o modal rodoviário, né, que é o principal que leva. Agora, depende muito, Paulo, da variedade que você esteja trabalhando. Aqui também no Vale do São Francisco nós utilizamos também o modal aéreo. Para outra informação e que seja de diferencial competitivo também da região, Petrolina tem a 5ª maior pista de pouso, né, de aviões. Então, aqueles cargueiros está completamente favorável a tecer aqui no nosso aeroporto, né, ao aeroporto Nilo Coelho. Nós temos câmaras frias no aeroporto também para acondicionar essa fruta, e nós temos a 5ª maior também pista, né, de aterrissagem e decolagem do Brasil. Perde só para o Galeão, Guarulhos, Recife e Brasília, né? Então a gente fica o 5º. Isso é também um diferencial competitivo. Então, voltando lá, dependendo da variedade da fruta, porque tem frutas que a manga, principalmente, né, ela vai amadurecendo durante o tempo, certo? Então, isso também é uma questão logística e estratégica para se trabalhar dentro de todo esse tempo, né, desse transit time. Então, a manga ela vai amadurecendo durante o tempo. Tem variedades de manga que ela amadurece muito rápido. E por amadurecer rápido, a gente tem que utilizar o modal mais rápido, que é o modal aéreo, né? Ou seja, em 2 dias a gente está em Madrid, em 1 dia a gente está em Lisboa, né? Então, assim, isso favorece também a logística, né? Tipo uma variedade como a Ataúfo, como a manga Aden, né? São variedades que amadurecem muito rápido. Então, você tem que ter uma preocupação maior na logística para poder entregar a fruta em perfeitas condições nas gôndolas dos mercados europeus e americanos. Olha só que interessante, porque, na realidade, quando você fala da característica do produto, que ao longo do trajeto ele não para de amadurecer, né? Porque, como ele está envolvido numa embalagem, tem a casca dele e tudo mais, ele vai amadurecendo. E aí você acaba combinando modais. Uma hora você tem que usar para determinado produto aéreo e, num outro momento, você vai usar o marítimo. Dentro dessa perspectiva, Augusto, uma das coisas que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: a plantação seguiu sendo feita durante esse período de crise que nós estamos vivendo agora, a pandemia, né? Mas nós sabemos, por exemplo, que alguns países eles fizeram lá o lockdown, o bloqueio, eles pararam, e teve até falta de containers. Vocês aí na região foram afetados com isso ou não? Completamente. Esse é um tema bastante relevante, é um tema atual, né, que você está tocando no assunto. Para quem é gestor de logística no Vale do São Francisco, sabe o que é que eu estou falando, né? Nós estamos passando por um desabastecimento de containers no mundo, certo? No mundo, ocasionado por uma forte produção da China, essa forte produção
da China está atraindo todo o contingente de containers que nós temos no mundo, e, como você sabe, a lei da oferta e da procura. Como está tendo muita procura e demandas da indústria chinesa, os chineses estão pagando um absurdo no frete. Então, as companhias marítimas preferem direcionar os seus containers, as suas reposições nos seus terminais, para a China. Né? É praticamente o dobro do que a gente paga aqui, eles estão pagando lá, certo? Outro problema, né, que advém dessa escassez é a Covid. Né? A Covid, ela impactou muito a logística da fruticultura e quem trabalha com exportação como um todo, né? Porque a Covid ocasionou o quê? Surtos nos terminais, de fato. Então, ocasionando esses surtos, muitos dos serviços foram suspensos, tanto serviços de docas, né, e serviços aduaneiros, né? Porque você fazer uma reposição de um container vazio também exige um serviço aduaneiro ali de despacho desse container para dentro do navio. Né? Então, isso ocasionou uma escassez tremenda aqui no nosso país. E, infelizmente, as perspectivas não são boas, Paulo. As perspectivas são difíceis, vai continuar difíceis. Desde o dia 25 de maio, a gente está tendo uma interrupção de serviços e um grande congestionamento de contêineres em Yuante, na China, por um surto de Covid, né, que foi anunciado dia 25 de maio, e até hoje o congestionamento está lá, e diz que é quase o triplo do congestionamento que teve no Canal de Suez. Então, isso vai prejudicar mais ainda a reposição desses contêineres nos terminais, né, afetando as nossas exportações, né, que estão previstas aí para as janelas de agosto a outubro. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né, Augusto? Eu estive proseando recentemente com um amigo que trabalha na indústria automotiva, e nós estamos tendo problemas de escassez, por exemplo, de plástico, né, que é um material base para compor alguns componentes que vão nas carrocerias de ônibus. Meu caro Augusto, fantástica a nossa prosa aqui. Nós estamos finalizando, passa voando. Você deu uma aula aqui sobre a sua região, aí, sobre o São Francisco. Eu só tenho a agradecer. Foi muito bacana mesmo. Um abraço, Augusto. Tudo de bom para você, meu amigo. Ao infinito e além. E além. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço pelo convite aí. Para mim é uma honra estar conversando com uma pessoa tão humilde e tão grande ao mesmo tempo, né, da logística. Eu amo a supply chain também. Maravilha. Gostou. Meu amigo, abração. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, Bertaglia. Obrigado.